No dia 27 de abril de 2018, a Associação dos Auditores de Controle Externo protocolou o ofício 31/18 à presidência do TCE São Paulo. Naquele documento, além de desfazer vários entendimentos equivocados do gabinete técnico da presidência, a Audit-TCE alertou sobre algumas falhas na gestão de pessoal do próprio Tribunal de Contas e elaborou várias sugestões para corrigi-las. Uma delas dizia respeito ao excessivo número de cargos comissionados e, sobretudo, cargos cujas atribuições não permitiam o livre provimento, pois incompatíveis com a Constituição Federal. Em 13 de novembro de 2018, a presidência do TCE São Paulo enviou uma minuta de projeto de lei complementar que formaliza a extinção do Centro de Convivência Infantil, já desativado desde 2015, mas, ao contrário do sugerido, cria ainda mais cargos em comissão. E, para adaptar alguns cargos já existentes à Constituição, simplesmente lhes altera a denominação e inclui a expressão realizar atividades de assessoria no vago rol de atribuições. Na exposição de motivos, um dado preocupante e revelador de uma gestão de pessoal ineficiente. Afirma-se que serão extintos, na vacância, 22 cargos comissionados por serem desnecessários. E aqui surge um natural questionamento. Se são cargos inúteis ou desnecessários, por que estão atualmente providos, já que são cargos de livre exoneração? Quanto aos cargos criados, o texto diz que 5 serão providos imediatamente e os outros 16 na extinção daqueles 22, o que é mera retórica, haja vista que praticamente todos serão ocupados no primeiro dia da vigência da lei, dada a natureza, repita-se, de livre nomeação e exoneração daqueles cargos. Superando a confusa exposição de motivos, pode-se listar pelo menos 3 falhas formais do projeto. A primeira diz respeito à falta de demonstração do impacto financeiro e orçamentário. Apesar de, na exposição de motivos, existir a informação de que a extinção e a criação de cargos se compensarão financeiramente, em uma conta básica identificamos uma diferença de pouco mais de R$ 9.000 mensais a mais com a alteração, sem somar eventuais benefícios e custos indiretos. A segunda se refere à exigência constitucional de fixação da remuneração dos cargos criados na própria lei. O texto faz referência a uma tabela da Lei Complementar 743/93, mas ao consultarmos a tabela, constatamos que os valores estão em cruzeiros reais, o que, convenhamos, é pouco esclarecedor sobre a remuneração daqueles cargos. Por fim, percebe-se a ausência do anexo 3, mencionado no artigo 6º, parágrafo 2º. Parece que os excelentíssimos deputados não se atentaram a isso, tanto que no dia 13 de dezembro, a Assembleia Legislativa, com um plenário praticamente vazio, aprovou o projeto de lei complementar 56/18 em menos de 5 segundos. Quando os deputados estiverem de acordo, que você faz com 5 votos, aprovar. Deixando de lado os aspectos formais do projeto, a análise material deixa o projeto ainda mais suscetível a críticas. Ele altera a denominação dos cargos de assistência, cujos ocupantes realizam atividades técnicas operacionais ou burocráticas, como fisioterapeuta, nutricionista, movimentador de processos, fiscalização e até mesmo manobrar o ascensor, para assessor técnico de gabinete. E o cargo de agente da segurança da fiscalização, originalmente criado para dirigir veículos, ou seja, um motorista, passa a ser denominado assessor de transporte e segurança. Ao todo, são 65 cargos cuja atribuição é de dirigir e zelar pelas viaturas, o que significa pelo menos 9 motoristas para cada um dos 7 conselheiros do tribunal. Todos providos sem concurso público e com remuneração básica de R$ 4.999,06 de acordo com o site do próprio tribunal. Com a aprovação do PLC 56/18, o total de cargos que o TCE considera de assessoramento passa a ser de 341, portanto aproximadamente 48 assessores para cada um dos 7 conselheiros, com remuneração básicas que vão de R$ 4.999,06 a R$ 29.456,85, sem computar ainda o aumento do teto do funcionalismo e alguns penduricalhos. No entanto, a forma exata de remuneração, os ocupantes dos cargos e o local onde trabalham são, na prática, omitidos, impossibilitando assim um eficiente controle social.
Em janeiro de 2018, a Audi TCE protocolou alguns requerimentos de informação solicitando esses dados, porém as respostas foram evasivas ou imprecisas. Todos os ofícios e as respostas podem ser consultados em nosso site www.auditcsp.org. Diante das falhas no processo legislativo, a Audi TCE espera que o excelentíssimo governador do estado, exercendo o controle de constitucionalidade preventivo, vete o PLC, evitando os possíveis prejuízos ao erário com a demora de uma decisão em ADIM. Audi TCE São Paulo, por uma carreira forte em um Tribunal de Contas eficiente, ético e transparente a serviço da sociedade.